Olá, meu nome é Gabriela, sou monitora de imunologia da Universidade de Cristos e na monitoria de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a imunologia da cárie. Mas para isso a gente tem que saber o que é a cárie. Bom, a cárie ela é uma doença infecto-contagiosa, né, que vai ser caracterizada por ser uma doença biofilme açúcar dependente e que vai ocorrer por um processo de desmineralização do dente, certo? Ela é um problema de saúde pública, como a gente sabe, ela é uma doença muito frequente. E para evitar isso, para evitar essa incidência de cárie, a gente utiliza da educação em saúde bucal, né? Que muitas vezes a gente faz evento, ou então até mesmo na clínica odontológica, a gente vai instruir os pacientes, né? Sobre como escovar, sobre a dieta, sobre o que aquilo ali pode ocasionar na vida daquela pessoa, né? A frequência da cárie, né? Ela é uma doença bem frequente, ela está presente tanto em crianças quanto em adultos. Exatamente por ela estar ligada não só a um micro-organismo, mas a uma dieta, né? Ao tempo, ela está ligada a alguns fatores que a gente vai ver mais um pouquinho na frente. E a gente tem aqui o que eu coloquei, que é o CPOD, que é o índice de ataque à cárie, né? Ele é usado em todo o mundo e ele se mantém como um ponto de referência para o diagnóstico de condições dentais e também para a formulação e avaliação de programas de saúde bucal, né? Bom, quais são os fatores de risco da cárie? A gente tem a renda, né? Uma pessoa que ela tem uma baixa renda, muitas vezes ela não consegue ter uma dieta pobre em carboidrato, né? Pobre em açúcar. Muitas vezes tem pessoas que elas não têm condições de comprar outra coisa, por exemplo, a não ser um refrigerante, que é mais barato nos mercados. E isso acaba acarretando na saúde bucal dessa pessoa. A escolaridade, né? A classe social, que essas pessoas elas vão estar, tipo, pessoas com uma baixa classe social ou com uma baixa escolaridade. A gente vê, né, em muitos artigos que isso pode afetar na saúde bucal do paciente, porque muitas vezes uma pessoa assim, ela tem um baixo conhecimento, né, de que aquilo ali vai afetar diretamente na saúde bucal dela. Uma dieta cariogênica, como eu disse anteriormente, né, que é uma dieta rica em carboidrato, rica em açúcares. Os conhecimentos, né, que tá ligado também com a escolaridade, com a classe social. E as atitudes que aquela pessoa vai ter, né? De uma escovação, do uso do fio dental. Esses fatores todos estão associados com a incidência de cárie. E o que é necessário para que essa cárie ela possa surgir na minha cavidade bucal? Bom, são necessários alguns fatores, né? É necessário uma dieta cariogênica, como eu disse anteriormente, um micro-organismo. A gente vai ver quais são esses micro-organismos que estão associados com essa doença. O tempo, né? A cárie ela não vai surgir do dia para a noite. Ela vai ter um tempo para ela se desenvolver. E um dente suscetível, né? Preciso que uma pessoa ela tenha um dente para que essa doença ela possa vir a se desenvolver. Bom, a gente vai ter alguns fatores protetores que vão estar aí ligados, né, com o combate da cárie. A gente tem fatores que constituem o nosso dente, né, a nossa cavidade bucal, que é o esmalte e a dentina. A gente vai ter a saliva, né, que presente nessa saliva. A gente vai ter, por exemplo, a imunoglobulina A, né, a IgA, que ela vai ter participação nessa imunidade das mucosas, né? E vai estar presente na minha saliva. A gente vai ter o fluido crevicular e o fluido gengival. E outro fator protetor, né? É a nossa higiene oral. Aquela higiene que a gente vai estar fazendo diariamente, mecanicamente, né? Por exemplo, com a escova, com o uso do fio dental, com o uso de bochechos também. Outros fatores protetores que a gente tem vão ser os que eu citei anteriormente também, né?
os pertencentes às imunoglobulinas, como a IgA, a IgG e a IgM, né? Geralmente, a IgG e a IgM, quando a gente tem um meio bucal saudável, elas estão em baixas quantidades, né? E a gente também tem outros fatores protetores que não pertencem às imunoglobulinas, né? Que é a lisozima, que ela vai fazer a lise de proteoglicanos, a lactoferrina, né? Que ela é bacteriostática. Temos a cromagnina A, que é mais para o combate de bactérias, né, gram-positivas e fungo, e a cistinina, que ela vai regular a produção de citocinas de fibroblastos gengivais. E quais são os micro-organismos que vão estar envolvidos nessa patologia, né, na doença cárie? Bom, a gente vai ter 3 tipos de micro-organismos. A gente vai ter o S. mutans, o Actinomyces e os lactobacilos. O S. mutans, ele vai ser aquela colonização inicial, né? Ele vai ter aquela adesão à película adquirida. Além desse micro-organismo também, ele dá adesão a outros micro-organismos. Então, outros micro-organismos vão se aderir ao S. mutans e participar dessa colonização, né? O Actinomyces, ele vai ser aquela colonização secundária, é mais para cáries radiculares. E ele vai ter adesão a outros micro-organismos também. E por último, a gente tem os lactobacilos, né? Que também vai ser uma colonização secundária, vai ser se aderindo a outras bactérias, que ele vai conseguir colonizar aquela região. E esse micro-organismo, ele faz a produção de ácidos. Bom, quanto à fisiopatologia da cárie, né? A cárie, para ela surgir, o pH na nossa boca, ele vai poder descer, né? Tá no mínimo de 5,5. E quando ele tá em 5,5, vai haver uma perda de cálcio e vai começar a desmineralização. Porém, quando a gente tem a presença de flúor, esse pH de 5,5, ele desce para 4,5. A presença de flúor, ela vai ajudar a baixar essa incidência, mas ela não vai impedir com que haja o surgimento de cárie na cavidade, né? A cárie, ela se dá pela repetição de ciclos, né, de remineralização e desmineralização. E ela vai ser essa perda do material mineralizado, como tá mostrando na foto, que ela vai atingir o meu esmalte. Se ela continuar progredindo, ela vai atingir a minha dentina e posteriormente vai atingir o meu tecido pulpar. Bom, falando ainda dos aspectos fisiopatológicos da cárie, né? Se essa progressão, né, da perda de minerais, se essa desmineralização, ela continuar ocorrendo, eu vou ter a ativação do TOL2 e do TOL4. Essa ativação de TOL2 e TOL4 vai ativar a minha via NF-kappa-beta, que vai produzir MMPs, que lá na frente a gente vai falar um pouco sobre elas, que vai fazer a degradação do colágeno, que é uma barreira de proteção, e essa cárie, ela vai ter um avanço, certo? Aqui nesse slide, eu tô falando um pouco da diferença de como vai ser se eu ativar o meu TOL2 ou o meu TOL4. Se eu ativar o meu TOL2, eu vou ter aquela cárie mais superficial com a presença de bactérias gram-positivas. Porque como a gente sabe, em cáries rasas, eu tenho a presença de bactérias gram-positivas. Nessa, eu vou ter a presença de mais oxigênio, certo? Quando eu ativo esse meu TOL2, eu vou ter a ativação da minha NF-kappa-beta, e essa minha via NF-kappa-beta, ela vai estimular a produção de algumas citocinas, principalmente citocinas anti-inflamatórias, como TGF-beta e a IL-10, por exemplo. E essas citocinas, elas vão estimular a formação de uma dentina terciária, certo?
E se for um TOL 4? O TOL 4, ele vai estar presente em cáries mais profundas. E como a gente sabe, nessas cáries mais profundas, eu tenho a presença de bactérias gram-negativas. Nesse meio, a gente vai ter menos oxigênio, né? E aí, quando eu ativo esse meu TOL 4, eu também vou ter a ativação da minha NF-kappa-beta, sendo que agora, ao invés de eu ter citocinas anti-inflamatórias, eu vou ter a presença de citocinas pró-inflamatórias, como o meu TNF-alfa. E esse meu TNF-alfa, ele vai desenvolver uma pulpite, por exemplo, certo? E o que são essas MMPs que eu citei? Bom, a MMP, ela é uma enzima do colágeno. E essa enzima, ela vai degradar o colágeno com o avanço da minha cárie. Geralmente essa degradação, ela vai ocorrer quando eu estiver indo em direção a uma pulpite, né? E essa degradação, ela vai ocorrer com alguns estímulos, né? Por calor, por H+, ou por restauração. Bom, aqui nesse slide eu tô falando do meu capeamento pulpar. Então, quando a minha cárie, ela vai progredindo, ela já atingiu todo o meu esmalte, já passou para a minha dentina e agora ela vai atingir a minha polpa. Ou ela já vai atingir a minha polpa, ou ela tá quase atingindo a minha polpa. E aí, eu vou fazer o capeamento pulpar como um meio de proteção, né? Eu tenho dois tipos de capeamentos pulpares. O capeamento pulpar direto, que é quando eu já tenho a minha polpa exposta e eu vou aplicar um material diretamente nessa minha polpa que está exposta. E eu tenho um capeamento pulpar indireto, que vai ser a aplicação do material sem que essa minha polpa ela esteja exposta ainda. Esse capeamento pulpar, ele é feito com cimento de hidróxido de cálcio, né? E quais são essas funções desse cimento de hidróxido de cálcio? Bom, o cimento de hidróxido de cálcio, ele vai ter uma ação antimicrobiana, que ele vai eliminar a irritação pulpar, né? Ele vai ter a formação de uma dentina esclerosada ou uma dentina reparadora, que vai me ajudar a proteger a polpa contra os estímulos termoelétricos, né? Ele vai ser uma camada de proteção à minha polpa, certo? Bom, gente, essas foram as minhas referências. E era isso que a gente tinha para conversar sobre cárie, né? Sobre a imunologia da cárie. Muito obrigada.